Olá, amigos e amigas do canal Siga Direito. Uma alegria estar com vocês mais uma noite aqui. Hoje eu tô com meu amigo Felipe Sá. Tudo bem, Filipão? Como é que você tá, meu amigo? Bom e demais. temos um convidado muito especial hoje, né? Rapaz, Conta para os nossos ouvintes aí quem que é o nosso convidado de hoje. Só não vou falar da onde eu conheci ele, porque ninguém vai acreditar, porque eu conheci ele na igreja. Opa! É verdade. Só pra conversar. Mas bem, o convidado hoje é uma pessoa especialíssima, eu tenho um carinho enorme por ele, pela família. Ele é o seguinte, olha, é advogado, criador da Aula Bar, sucesso nacional, tá? Professor de concurso público, pai do B, Ana e Joca, crianças lindas e maravilhosas e candidato a deputado distrital. Estamos aqui com o professor Rodrigo Francelino, meu irmão. Opa. Que prazer ter você aqui. Meu amigo, depois dessa apresentação, eu posso agora colocar na lápide e tá tudo certo. Tá Tudo foda. certo, nada resolvido. Porra, mano, nada resolvido, tá tudo certo. Mas sai daqui rico, tá certo. Bom, eu agradeço, né, cara? Agradeço o convite. A gente já tinha tentado algumas oportunidades anteriores. Verdade. Agradecer também você, Marcão. Pô, tô feliz pra caramba. E vamos lá, vamos ver se eu tenho alguma coisa pra poder colaborar com o Siga Direito. Vamos lá. Com toda certeza, meu amigo. Obrigado, viu? Tamo junto. Rodrigo, professor Francelino, meu irmão, aqui no Siga Direito, normalmente quando a gente convida alguém, a gente quer saber da onde surgiu essa vontade de ser professor, se você já tinha essa vontade de ser professor, da onde que veio essa vontade de fazer direito, de ser advogado, como é que foi? Foi por acaso? Enfim, conta um pouquinho da sua história para que nossos seguidores possam te conhecer um pouquinho mais, meu irmão. Eu tô até nervoso. Vamos lá. Cara, na verdade, isso aqui foi uma coisa... o direito surgiu na minha vida porque eu sempre quis. Num primeiro momento, porque eu achava muito bacana, né? Eu ver a galera de terno, gravata, eu falava, pose, né? Cara, que pose, né? E eu sou filho de um vigilante e de uma técnica em enfermagem, né? Legal. Então a gente não tinha curso superior na família e aquilo, estar de terno e gravata, significava de alguma forma vencer na vida, né? De fato, sim. Né? fato, Então, sim. assim, porque a gente não tinha isso, então, Na tranquilo. década de 90 você fazia muito essa imagem, né? De quem realmente anda de terno e gravata Associava, na né? 80 ali. Porque e tal. se era pobre andando de terno e gravata, ou seria duas coisas. Ou seria pastor, ou era vendedor da Barça. Da Barça. Verdade. Quem é antigo aí já vai saber, porra, esse cara é velho, porra, enciclopédia Falou a Barça, idade. né? Falou a idade. Né? Mas eu tenho 39 anos, pra quem tem dúvida. E, cara, eu sempre tive isso. Quando eu cheguei no segundo grau, eu sempre identifiquei muito com esporte. Por isso que eu sempre fico falando, porra, vamos lá e tal, né? Porque eu sempre gostei muito do futebol. Então, sempre fui louco com futebol, sempre fui louco com esporte. Sempre fui um fã assíduo do Ayrton, né? Gostava também, era louco com Piquet, então tinha Legal. essa coisa na veia. E aí eu ou vou ser jornalista esportivo ou vou pro direito. Só que Brasília dá muito pouca oportunidade para quem é jornalista, Sim. né? Eu falava, ó, e aqui estavam todos os tribunais superiores. Exato. E aí eu fui, né? Virei advogado e me permiti durante o estágio passar por diversas etapas. Advoguei, trabalhei dentro da Polícia Federal, estagiei na Fundação Nacional de Saúde, assim, passei em grandes escritórios, falei, não, o que eu quero da vida é ser advogado. Legal. Legal. Tanto é que, quando eu recebi meu OAB, eu tinha acabado de receber também a aprovação no concurso público, para tomar posse no concurso da MAPA, Olha aí. né? Aham. Ministério da Pesca e do Meio Ambiente. E aí, quando eu recebi a OAB, e a gente recebeu um telegrama, né? Sim. Telegrama. Telegrama, porra, é velho pra caralho. Telegrama, Né, Barça. velho? Puta que pariu. Conta a Desculpa sua o palavrão, idade verdadeira aí. desculpa o palavrão aí, né? E aí, quando eu recebi o telegrama, agora eu lembrei até da música do Zé Cabaleiro, né? E aí, eu fiquei calado. Eu não falei nada pro meu pai. Não tomei posse e fui advogar. Meu pai, quando descobriu essa história, junto com a minha mãe, quase queriam me matar. Eu imagino, eu imagino. Porque aquilo ali já significava pro meu pai vencer na vida. Sim. Mas eu não queria, eu queria ter o meu escritório, queria advogar essa coisa toda. Mas, mano, nem carro eu tinha. Então, o primeiro ano da advocacia, o meu primeiro ano e meio, eu trabalhei e eu recebi um honorário legal. Quando eu recebi esse honorário legal, eu falei pro meu pai,
Meu pai ficou sabendo, pô, você vai comprar um carro, não sei o que e tal, porque era símbolo de status, porque eu fazia a carga dos processos, eu não sei se você também se recorda, tinha lotação. Tinha. Mano, eu andava de lotação com os processos, sacou? Eu os carrinhos, tinha que comprar os carrinhos, né? E assim, aquele negócio todo e tal. E eu até mentia pros clientes, né? Os clientes, pô, o senhor pode me dar uma carona? Pô, hoje eu tô cheio de processo. Tem uma audiência aqui, não posso poder dar pro senhor. Esperava o cara sair e ia pegar ali uma lotação junto com os amigos, porque meu pai também tinha lotação na época e tal. Trabalhava na lotação. E ali foi onde eu fiz meu corre. E quando eu peguei esse dinheiro, aí meu pai falou assim, pô, vamos comprar um carro. Aí, beleza. Viajamos. Meus pais são da Paraíba, nós viajamos pra Paraíba, fui visitar minha avó e tal. E aí meu amigo, né, sócio de vida e tal, Sim. o Avenir, falou assim, cara, nós vamos montar um escritório. Eu falei, ó, tá aqui minha parte do honorário. Eu lembro até hoje, eram R$11.500. Olha aí. Cada um juntou uma parte. Vamos Pegamos montar. o escritório aqui no SIG e montamos. Aí meu pai não sabia de nada, né? Quando meu pai retornou, né? Vamos lá, pai, antes, no escritório da Avenir pra saber, pra ver e tal, que ele tá todo empolgado. Ele, pô, vamos, depois a gente vai na concessionária. Beleza. Aí tá, meu irmão, mostrei o escritório, meu pai o tempo todo elogiando. Pô, a Avenir é isso. Falei pro Rodrigo que ele tem que continuar trabalhando também, pra ele montar o escritório dele. É isso aí, não sei o quê. Tá lindo o escritório, vai dar tudo certo e tal. Aí ele, pô, Rodrigo, agora que a gente já conversou, vamos lá? Falei, então, pai, deixa eu te falar uma coisa. Vai rolar não, por quê? Porque meu dinheiro também tá aqui. Você é louco, essa porra não vai dar dinheiro, não sei o quê. A segunda vez que você faz besteira. Você tá maluco? Como é que você faz um negócio desse? Tinha a oportunidade de comprar o carro e tal. Aí, mano, segui minha vida, mas logo depois, 6 meses depois, a gente conseguiu, comprei o carrinho. E aí, depois disso, uns 3 meses depois, eu tive a maior graça da minha vida, que aí eu recebi a informação da minha namorada na época, né? Que a gente é apressado. E apressado come cru, né? É verdade, né? Aí eu, pô, você foi contemplado, vai ser pai, aí veio o B. Que legal. E foi que tudo legal. aí. Minha vida começou com os 3 meninos, né? Meu irmão, eu lembro de uma situação, necessariamente uma postagem sua, e eu te confesso que já de lembrar eu já fico bastante emocionado. Que foi um momento em que você para o carro no acostamento, vê um outdoor seu com você como professor, né? Eu não me lembro especificamente se era um curso, se era um... Eu não me lembro especificamente. E você chorava como menino. E chorava, não é nem pela questão de ter, pô, venci. Não. É por gostar de dar aula. Por ter essa coisa dentro do seu coração de ensinar. Como foi isso, meu irmão? É porque dando aula, aí eu sou meio louco, né? E esse negócio de ser muito amigo e tal, e gostar de coisas diferentes, a gente começou a dar aula de madrugada com outros 2 professores, o Pablo Guimarães e o professor Diego Amorim, né, hoje finado, que Deus o tenha, eu tenho um grande carinho por ele. E ele falou, pô, Rodrigo, bora fazer o Luaula, que era uma aula à noite, madrugada. A gente começava, tipo, 6 horas da tarde e terminava 2 horas da manhã, ou começava 8 horas da noite e terminava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, só que eram fantasiados. E a gente estampou a capa da revista Veja, cara. Isso Olha foi aí. quando? No ano... Isso foi no ano de 2014. 14 ou 13? Então, essa modalidade de super aulas já começou aí? Já é um negócio bem antigo, cara. Já Tem mais de 10 anos, Aí, com essa aula, e aí eu estampo a capa da revista, né? Meus amigos gostam de sacanear, né? Porque eu tô vestido de Robin, um cara atrás de mim de Batman e meu colega de Coringa. E aí eu tava feliz porque, mano, eu tava simplesmente estampando a revista Veja, sacou? Era Veja Brasília, mas, Veja pra Brasília. Brasília Exato. era um puta do reconhecimento. Então não tratava agora de um reconhecimento de um curso preparatório, sabe? Era uma outra coisa. Então, assim, eu tava muito feliz mesmo, porque ali simbolizava que realmente tinha dado certo, sabe? Legal. E eu tava feliz nisso. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você falando dessa sua paixão de dar aula, né? E uma coisa que assim, até uma curiosidade minha, eu fiquei pensando, que é um sucesso essas aulas, né? Que a gente vai até falar um pouquinho sobre elas mais aqui, mas
E o resultado disso? Isso tem um aproveitamento, tem uma pegada bacana? Ou o pessoal vai mais por conta da festa, além do da apelo, bagunça, do né? apelo, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. O negócio dá tão certo que os alunos, quando saem da aula, ou saem de uma prova, eles mandam algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Tem uma parte dentro da lei orgânica, né? Que eu dou aula do Direito Constitucional do DF, aqui a lei orgânica. Aí eu falo assim, esse período de licença-prêmio não gozado será computado para efeito de aposentadoria. O texto é inconstitucional, mas diz que computa, e eu falo para os alunos que computa. Beleza, aí eu falo, gente, isso computa ou não computa para fins de aposentadoria? Aí os alunos, sim. Eu falo, não é sim. Na prova ele fala o quê? Computa. Então todo mundo, computa ou não computa? Todo mundo, computa ou não computa? Computa. Aí eu brinco. Adoro falar computa. Aí, beleza. O nego pega isso e guarda. Não esquece nunca mais, né? Aí o que aconteceu? Caiu na prova. Quando caiu na prova, o nego manda, caralho, professor, computa aí. Com e o puta separado, sacou? Isso pra mim, basta. Ou então falar assim, professor, ouvi a tua voz durante a prova. Entende? Mas eu acho que isso tudo aconteceu a partir do momento que eu tive um ponto-chave na minha vida, assim. O Felipe falou assim, pode parecer o lugar mais improvável, mas eu conheci ele na igreja, porque as pessoas não acreditam por ser um cara descontraído, essa coisa toda que a gente não frequente na igreja, né? Então, eu sempre tive um amigo muito próximo, que é um padre, chamado Padre Josias, e aí uma vez eu tava indo lá e eu sempre fui muito competitivo. Eu sou muito competitivo. Cara, se a gente começar a brincar aqui agora, eu não vou querer perder pra ninguém. Pode ser no palitinho, né? O Felipe vai me dar aula. Mas ele é assim também. O Felipe vai me dar aula e eu vou querer fazer de tudo pra passar de faixa essa coisa toda. E ele vai ver isso, que eu tenho muito esse espírito de competitividade. Meu irmão, lá em casa, quando a gente brinca, só pra você ter ideia, de palitinho, uma hora vai dar porrada, porque não quer perder e tal, essa coisa toda. Então, o espírito de competitividade é muito latente em mim. E eu cheguei pra ele e falei assim, eu quero ser o melhor professor. E eu me esforçava, gastava energia e tal, e nada, sabe, acontecia da maneira que eu queria. Aí eu fui falar com ele, tô movendo toda a minha energia pra isso, não tá acontecendo. Ele falou, Rodrigo, você disse que dá aula pra muitas pessoas. Eu falei, sim. Ele falou assim, já parou pra pensar que a forma de pedir tá errado? Eu falei, não. Ele, porque ao invés de pedir pra ser o melhor professor, você não pede para aprovar o maior número de pessoas possíveis. Aí foi quando eu tive a sacada. Eu falei, cara, virou a chave. Então, toda vez que eu entro para uma sala de aula, eu falo, Senhor, me ajude para ser teu instrumento e aprovar o maior número de pessoas possíveis. Boa. Sacou? Boa. Mano, é isso. E eu entro toda vez para isso. Seja num luau, seja num qualquer crossfit, lugar, seja num lugar. bar, qualquer lugar, o objetivo é sempre esse. É isso. Olha que legal. É isso. E as pessoas sabem disso. Os alunos que assistem minha aula sabem disso, porque é disparado. Não, e a gente recomenda demais, né? Verdade. Procure o professor Francelino, vocês vão ver que espetáculo que são as aulas dele. Não, e conversando antes aqui, até com um colega nosso também, no Japão, a aula bar, ela tem também um lado social. Sim. Eu não sabia desse lado social. Tem. Então a aula bar também tem um lado social. Tem né? Explica um pouquinho pra gente melhor aí. Aí fazendo essas muitas aulas, domingo, na época, no Gran Curso presencial de Taguatinga, 2h da tarde, um calor infernal de agosto, sabe aquela seca danada. O aluno fala, poxa, professor, eu queria tanto. Eu abri uma latinha, Aí o pessoal, professor, eu queria tanto que fosse a cerveja. Eu falei, caraca, chama de uma aula no bar. Aí ficamos com aquilo ali, eu falei, cara, é impossível, isso não vai dar certo. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí o aluno falou, professor, mas ninguém vai lá pra encher a cara. A gente vai pra estudar, pô. Agora o ambiente vai ser diferente. E aí começou, eu falei, se eu fizer essa aula, vocês iriam? Pô, professor, com o senhor iria. Aí, em 2013, eu falei, velho, vou fazer. Aí fiz. Primeira aula, toda gratuita, porque eu não sabia se ia dar gente ou não. Sim, claro. Coloquei os alimentos e, meu irmão, deu nessa primeira aula 70 pessoas. Na antiga destilaria, que foi ali no Comercial Sul, em Taguatinga. Aí depois disso, cara, o negócio simplesmente desandou. Assim, foi sucesso. Tem 9 anos, eu tô já quase perto da 50ª aula de bar. Eu espero sempre um edital ser publicado para fazer uma aula. Legal. E aí eu tento buscar esse contexto de fazer uma aula onde eu possa estar ajudando alguém, ter vários aulões beneficentes, não só aula de bar,
mas sempre teve esse lado social de tentar ajudar alguém. E hoje, o maior desafio? Como professor, né? Como professor, hoje o maior desafio é, sem dúvida, a aula que a gente vai fazer no ginásio Nilson Nelson, né? É mesmo, aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Não, mas peraí. Como é que é? Você vai fazer um aulão no ginásio Nilson Nelson? Para quantas pessoas? Cara, a minha expectativa é que eu possa colocar lá 6.000 pessoas. 6.000 pessoas, hein, Gente, pessoal? olha que loucura. Estamos esperando. Mas hoje eu já tenho 3.200 ingressos vendidos, né? Se Deus permitir, for da vontade dele, a gente vai conseguir os 6.000. Vamos chegar aos 6.000, né? Como é que eu vou falar pra minha esposa que eu vou voltar a estudar? Que eu vou pro bar agora, né? Eu vou estudar, eu quero ver. Seus filhos podem ir também. E outra coisa, vai muitos casais, cara, pra aula de bar. Que legal. Porque às vezes o marido fica desconfiado, a esposa fica desconfiada. Eu vou também, né? Aí quando ele chega lá e ele vê como é que é o negócio da aula de bar, cara, aí vai. Pô, legal. Aí no início eu fazia sozinho, mas depois eu cara, vou chamar meus amigos, meus parceiros. Eu vi que tem alguns outros professores também, Vem né? todos, cara. Os professores entram. Você agrega mesmo, é uma aula mesmo. Um aulão. Vários professores. E quais são os temas das aulas? Então, aqui no DF, hoje nós temos algumas disciplinas que são obrigatórias para concurso público. Certo. Lei Orgânica do DF, Lei Complementar 840, Realidade do Distrito Federal, RID, que tem uma professora fantástica, que é minha parceira, que é a Rebeca Guimarães, também entra o professor Israel. E aí depois tem gramática, a gente pega aquelas matérias que são básicas, inserimos e manda bala. Legal. Bacana. Maravilha. Então vamos reforçar, dia 24/9 no ginásio Nilson Nelson. no ginásio Nilson Nelson. Aí os ingressos que o aluno que quiser comprar, basta entrar lá, né? Dia 24/9, tá no ginásio Nilson Nelson. O nome do aulão é CrossFit para a Secretaria de Educação, porque é um circuito de resolução de questões, onde a gente vai estar lá com outros professores engajados, com o intuito, né, de fazer o melhor aulão possível, o aulão mais criativo. Eu não gosto de falar assim, melhor aulão, o maior aulão, essas coisas, porque eu acho que o mais importante é você pensar para quem você está fazendo. Então, o aulão mais criativo para que o aluno possa ter ciência de que ele vai num negócio totalmente diferente. E vai aprender. Perfeito. É isso. Rodrigo Francelino, professor Francelino. Isso. E aí vem agora, deputado distrital. Meu irmão, como foi essa sua iniciação? O que deu... Assim, poxa, o que você pensou? Que assim, eu preciso me candidatar. Então, eu dou aula da lei orgânica, né? Então, eu comecei a dar aula e tal, e eu comecei a comentar com os alunos, porque tem vários dispositivos da lei orgânica que são inconstitucionais. E aí o aluno fala, pô, professor, por que isso não está atualizado e tal? E aí eu fui falar para eles, porque tem um estudo do Ministério Público do Distrito Federal que revela que 77% das leis produzidas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal são inconstitucionais. 77%? 77%. Sendo que desses 77%, a grande maioria é por erro de iniciativa. Ou seja, o cara não tinha competência e faz. Temos dois problemas. Um parlamentar que não sabe, ou às vezes sabe, mas faz, porque tem um eleitor que quer dele algo que ele não pode entregar. Boa. Você vai entregar qual projeto para a área... Por exemplo, eu agora estou abri as minhas caixinhas lá nas redes, e pessoal, qual o seu projeto para combater a violência doméstica? Não, isso é uma política pública, tem que ser implementada pelo Poder Executivo. Então, quando você volta para o governador, você tem que perguntar, é isso para o governador. Porque o papel do deputado distrital é fiscalizar se as políticas públicas estão sendo atendidas. Felipe, hoje, a Secretaria de Segurança Pública tem um relatório que diz que nós temos 45 mulheres sendo violentadas ou agredidas por dia. Uma média de uma mulher a cada 34 minutos. Que isso. É absurdo. E aí, então o que acontece? Não tem política, não tem projeto de lei de um deputado que vai mudar isso. Entendi. Né? Aí voltando, falando sobre essas inconstitucionalidades, falei para os alunos falaram assim, pô, professor, tinha que ter alguém que soubesse. Se fosse o senhor, começou. E aí, isso veio de lá. Eu sempre fui muito amigo do professor Israel e tal, trabalhava dando suporte e tal para ele em algumas coisas que ele me pedia. E aí, ele falou, cara, tinha uma pessoa aqui que eu ia apoiar, mas, enfim, eu gostaria que fosse você o candidato, já que eu vou vir candidato a deputado federal, você pudesse ser candidato a deputado distrital. Então, em 2018 eu vim, eu fui o 15º mais votado do Distrito Federal, eu tive 12.862 votos e, infelizmente,
eu fiquei de fora por conta da regra eleitoral, né? Exato. É diferente, né? Eu ganhei Deputado. perdendo, né? Exato. Perdi ganhando, né? Exato. Deve ser uma sensação horrível, né? Ah, é horrível, é horrível. Porque, por exemplo, enquanto eu entrei com... eu tive 12 mil, teve cara com 6 que entrou e eu fiquei de fora. Metade dos seus votos e entrou. Da atual composição da Câmara Legislativa, dos 24 deputados estatais presentes, dos 24, Atuais. eu tenho votação superior a 11. E eu sei cada um das pessoas que eu tive e sei a quantidade de votos de cada um deles. Do primeiro ao 24º. Porque é doloroso. Não, óbvio. Você vai olhar. E como eu te falei que eu sou competitivo, eu guardo os números. Ah, exato. Eu guardo os números. Tá Velho, entalado aqui, né? Tá. E vai pra cima agora, né? Vou, já tô na rua, tô aí, a gente tem muitos projetos, a gente, embora saiba que o deputado tem uma atuação limitada, mas ele tem um poder, as emendas parlamentares do deputado servem para isso, para fazer a diferença na sociedade. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente pode contribuir, né? Fazer pequenos ajustes para que as emendas parlamentares, por exemplo, possam ser destinadas também para as unidades básicas de saúde, já que a gente tem um grande problema hoje de saúde pública no Distrito Federal, que são hospitais abarrotados, a gente não tem insumos médicos dentro. Então, o que acontece? Com essa criação que já existe hoje dentro da educação, que é o PEDAF, Sim. que é um programa de descentralização, a gente pode fazer para a saúde. Com isso, o diretor da unidade básica de saúde pode pegar esse recurso, vamos imaginar, R$200 mil ou R$80 mil, a emenda que for destinada para ele, e ele pode optar por, de repente, comprar seringa, que é o que a gente fala, vocês sabem disso, esparadrapo, de repente, um medicamento, e, de repente, fazer até uma pequena reforma na própria unidade básica de saúde. Legal. E ele vai prestar contas para o Tribunal de Contas, ele é o responsável por isso. Legal. Sabe? Então, isso aí já é um projeto, porque eu faço esse atendimento na unidade básica de saúde, o paciente que vai lá não precisa mais ir no hospital. A gente ajuda o hospital desabastecendo ele. Exatamente. A UPA também, tá? É porque existe o governador não vai na unidade. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde. Eu não vou. Poderia estar pagando hoje? Poderia, mas eu preciso passar por essa experiência. Legal. E os seus alunos são os seus principais incentivadores, né? Olha que legal. Do professor a virar um político. Olha que bacana. E aí eu conto com eles agora para poder a gente... Todos nós, de uma certa forma, somos políticos. Sim, né? todos nós. Alguns perdem o encanto, né? E outra hora, ao ver, por exemplo, colegas, amigos que começam a ingressar na política, a gente volta a ter mais... Opa, peraí, eu conheço aquela pessoa, eu sei do que ela é capaz, eu conheço. Então, é legal essa nova gestão política, eu digo... Novas pessoas que vão aparecendo. Essa nova safra, né? Essa nova safra, né? É importante para a política num todo, né? Porque você tem que renovar. Claro, com certeza. Você tem que renovar, você tem que dar credibilidade também a outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade, né? Porque nós temos velhos conhecidos. Sim. Né? Então são nomes que se você fala que você deputados profissionais, né? A galera profissa. Eu não quero ser prematuro aqui, mas se ele fizer na política o que ele fez dentro de uma sala de aula, vai ter novidade vindo por aí. Tá, vocês podem esperar. Hein? Ó, eu vou te falar uma coisa. Como eu disse pra você que eu sou competitivo, só pra você ter uma ideia, eu sei hoje quem é o atual deputado distrital que mais apresentou projetos, o deputado distrital que tem mais projetos aprovados, e sei exatamente também qual foi o deputado mais econômico, o mais eficiente, e eu quero derrubar todos esses recordes. São recordes, assim, saudáveis, Sim. que vão ser bons para o Distrito Federal, e eu quero falar, ó, eu fui o melhor nisso, eu fui o melhor naquilo. Porque o intuito desse mandato, assim como era para ser professor, é que esse mandato seja para ajudar pessoas, transformar vidas. Legal. Entendeu? Porque para ganhar dinheiro, a galera fala, pô, vai ganhar dinheiro. Bicho, na moral, com toda modéstia, ganho dinheiro com aula. Exatamente. Sim. Entendeu? Exatamente. A gente já vê números, né? Você já tem vendido 200 ingressos. 200 ingressos. Não vou nem chutar, mas só porque as Precisamos pessoas chegar a um pouquinho 6 mais mil, de você. né? Não, mas assim, já tem 3 mil ingressos Sim, vendidos, com certeza. Né? Assim, dinheiro talvez não. Dinheiro, neste caso, não será o seu problema. Né? E existe outra coisa, Felipe. Por exemplo, eu estava durante a aula de bar, quer dizer, durante o período da pandemia, e a gente vê naquela situação de indefinição, aquela coisa toda. E eu doido para fazer aula, né? Aí eu fiz aula de bar online. Eu coloquei um QR Code, falei, velho, o Gustavo Lima tá fazendo, a galera tá fazendo, eu vou fazer o meu aula de bar aqui. Vou colocar um QR Code e vou ver de qual é.
chamei alguns professores, parceiros, e a gente começou a aula de bar 2 da tarde, terminamos 8 da noite. Valor total arrecadado, R$11 mil. Nós convertemos isso em 250 cestas básicas. Nós distribuímos durante esse período. Não era qualquer cesta, não. A minha cesta tinha água sanitária e desinfetante, porque era importante para que já que era o coronavírus, a gente precisava estar num ambiente limpo, né? E aí fizemos isso. Então, cara, essas coisas me movem. Aí no outro ano, 2021, eu falei, bom, vou fazer aqui, tinha um programa No Limite, eu falei, ó, vou fazer o Francelino No Limite. Eu vou começar a dar aula 8 horas, vamos ver que horas eu consigo parar sem ir ao banheiro, sem comer. O cara, pô, sem comer? Eu falei, existe hoje um número de pessoas que estão sem comer porque não tem o que comer. Eu vou ficar sem comer por uma situação. Então não se preocupa comigo, vamos ao que interessa. Muito bom. Comecei 8 horas da manhã, terminei 10 da noite. A gente arrecadou R$7 mil. Legal. Sacou? QR Code tá lá, a pessoa doa se quiser. Muito e bom. aí, velho, é isso, sabe? Essa possibilidade de querer mudar as vidas. Felipão, vamos convidar ele para no futuro a gente fazer um videocast bar? Bora, na alta. Já pensou? Vamos sim. Meu irmão, muitíssimo obrigado, de verdade, pela sua participação. A gente já vinha lutando isso há bastante tempo, né? Mas estava difícil Agradece lá a encaixar Sandra. Né? Sandrão, só minha ela parceira. sabe como é que a gente lutou para conseguir a presença do professor aqui com a gente. Mas assim, não é por maldade, tá, meninos? É porque a agenda realmente tá complicada e tal. É isso. Mas obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos voltar para fazer o Pod Bar. Isso aí, pode ser. Fechou. Marcado, Fechou? hein? Fechou. Sandra, anota aí, tá? Muito obrigado, tá, meu irmãozão? De verdade. Valeu, obrigado. Eu que quero agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui, de falar do trabalho, de falar também dessa candidatura, também de falar sobre os projetos que a gente fez. Não é algo que veio do além, é uma história. A gente tem uma história com essa cidade. Isso tudo que eu estou pensando é algo que eu quero deixar de legado para os meus filhos. Eu quero que meus filhos, onde eles possam andar, as pessoas se encontrem com eles e falem, porra, teu pai foi teu pai foi um cara que sempre pensou no próximo e tal. A gente tem essa premissa básica como cristão. E, cara, eu queria muito mesmo agradecer a vocês, ao convite, a essa oportunidade. Essa conversa, ela agrega, é uma conversa edificante, porque é uma conversa que a gente faz muita troca. Verdade. Né? E eu espero que, de repente, possa servir também de inspiração para outros professores, para fazerem também algo nesse sentido, de mudar a vida das pessoas, de fazer com que o nosso trabalho reverta de alguma forma para o bem comum. É isso. É isso, meu irmão. Obrigado, Francelino. Valeu, obrigadão. Viu, Valeu. professor? Obrigado. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com os seus, curtir, ativar as notificações, seguir a gente em todas as redes sociais e, claro, fique sempre por dentro.